Olá pessoal, tudo bem? Daqui a pouco vai começar mais um Vozes da Verdade podcast. Queria pedir para vocês que compartilhassem esse episódio. Aqui nós vamos tratar sobre pregação expositiva, um método muito eficaz de expressar, de expor a palavra de Deus. Então acompanhe, faça seus comentários, faça suas críticas também e compartilhe. Muito importante para a gente compartilhar esse episódio. Um grande abraço e fiquem com Deus e bom programa a todos. Que Deus abençoe. Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Começando mais um episódio do podcast Vozes da Verdade. Vozes da Verdade podcast. Estamos aqui hoje com muita alegria, recebendo em nossa casa dois amigos, duas pessoas com quem eu tenho o prazer de estudar. São, além de pastores, são professores. E aqui na nossa bancada hoje, a gente está recebendo pela primeira vez, para a glória de Deus, com uma felicidade muito grande, o pastor Gediel Martins. Ele é pastor da igreja presbiteriana lá do Olho d'Água. Ele é presidente da Inster, né? Do curso que é onde eu faço o curso na Coab. Eu queria, em nome de Jesus Cristo, agradecer pela vida dele e dizer: seja bem-vindo, pastor, à nossa casa aqui, à nossa humilde casa, o nosso programa. E com certeza será uma grande alegria para a gente escutá-lo nesse episódio. Prazer é todo meu, Márcio. Graças a Deus deu para estarmos aqui hoje. Sim. Fico feliz de poder conhecer o trabalho, conhecer o projeto, conhecer esse instrumento, né? Que, sim, de certa maneira, acaba edificando muita gente. Sim. E de servir também junto com os irmãos, contribuir com aquilo que a gente já tem aprendido. Fico muito feliz. É o privilégio que eu tenho hoje à tarde. E do lado desse amigo nosso tão querido, Rafael Blume, né? Que pronto, no lado dele tudo fica fácil. Na verdade, o Rafael também. O Rafael já é um craque, já pertenceu aqui a outros podcasts, já participou de outros podcasts, é um craque que nos abrilhanta aqui com a sua presença, mais um episódio aqui. Rafael, seja bem-vindo. Rafael, ele é pastor da igreja Catedral de Louvor Maranata, ele é mestre também em pregação expositiva, né? Já teve a oportunidade de a gente falar aqui sobre encontros com Cristo, já fizemos 2 podcasts aqui, e mais uma vez, seja muito bem-vindo para a honra e glória do nosso Deus. Seja bem-vindo aqui, Rafael. Não, essa alegria é minha, a oportunidade de estar aqui. Eu louvo a Deus pela tua vida, por esse ministério, pela oportunidade que tem sido para a gente poder compartilhar da palavra de Deus. Esse bate-papo aqui é sempre muito agradável. E hoje ainda mais com o Gediel, que é meu brother, meu amigo. Parceiros, né? Parceiro. Na verdade, amigo vocês... pessoal, né? Antes de entrar especificamente no tema de hoje, vocês são parceiros nessa missão, né, de ensinar, né? Eu ainda vou chamá-los para a gente falar sobre esse tema, o ensino, né? O ensino, na verdade, nós vamos falar hoje sobre o ensino também, mas especificamente é uma missão também, né, pastor Rafael? Esse dom que o Espírito Santo deu para a gente ensinar, né? Exato. E aí, eu como diretor do Seminário Teológico Maranata, Gediel do Insta. Sim. E é muito legal, né? Que nós não somos concorrentes, né? Sim, nós somos amigos, parceiro. A gente vibra um com o outro porque a gente está na mesma missão. Sim, com certeza. Treinando obreiros para pregar a palavra de Deus, para pastorear o povo de Deus. Amém. E Amém. É um privilégio para nós, né? Formar pessoas para o ministério é uma alegria. Ensinar a palavra de Deus para os mestres, né? Com certeza. E assim, para você que está em casa entender, o Voz da Verdade foi criado para a gente pregar a verdadeira palavra de Deus, a Bíblia. A gente está aqui cristologicamente centrado, né, na palavra de Deus. É sempre bom falar isso porque a nossa cosmovisão é cristã. Nós comungamos Cristo como Senhor e Salvador, não existe divergência. Claro que existem algumas pequenas, talvez, interpretações, mas isso não muda nada no nosso conceito, que a Bíblia ela é inerrante e autoritativa. Então, portanto, sigamos a Bíblia como uma ordenança do nosso Deus maior. Então, assim, é muita alegria estarmos aqui, né? Como eu sempre falo, para a honra e glória do nosso Deus. Eu queria pedir licença ao pastor Rafael e pedir para o pastor Gediel fazer uma oração para a gente começar aqui o nosso episódio de hoje. O senhor pode orar pela gente? Vamos orar. Senhor, obrigado pela
graça do Senhor em nos chamar para uma nova família em Cristo Jesus, a família do Senhor. Obrigado por esse privilégio que nós temos, Senhor, de fazermos parte do Teu povo. E além disso também, Senhor, de nos ter dado ministérios, dons, que podemos usar, Senhor, para a glória do Senhor e para a edificação do Teu povo, para a proclamação do Teu Evangelho. Nós Te louvamos porque somos duplamente privilegiados por Ti. Amém, Senhor. E nesse momento nos reunimos, Senhor, com o intuito de poder contribuir com o amadurecimento dos nossos irmãos, com o crescimento do conhecimento relacionado à pregação. Nos pedimos sabedoria para que possamos, Senhor, expressar da melhor maneira possível, da maneira mais clara possível, aquilo que nós já aprendemos juntamente com outros irmãos, com certeza, Senhor. Peço também que o Senhor abençoe esse instrumento, Senhor, de comunicação, que Márcio seja bastante usado, Senhor, ainda mais nesse projeto, e que ele possa alcançar uma grande quantidade de pessoas e possa abençoar a vida de muitos irmãos. Amém, Senhor. E também, Senhor, ajudar no processo de conhecimento de Cristo Jesus para a conversão de outras pessoas também. Amém. Pedimos isso, crendo que o Senhor que governa todas as coisas, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bom, gente, a gente vai falar hoje de algo singular, né? E importante para a vida da caminhada cristã, né? A gente vai dar ênfase à pregação expositiva, e por isso que eu chamei vocês dois experts nessa linha de atuação, mas eu procurei fazer algo que também chamasse a atenção do público que está em casa, que efetivamente faz parte também da Igreja do Senhor. As pessoas que estão nos seus ministérios, os presbíteros, teólogos, pessoas da comunidade cristã, né, membros de igrejas. E eu queria trazer para a gente conversar hoje aqui um tema chamado Entre o Púlpito e o Pastorado, né? A centralidade das Escrituras na vida ministerial. A gente tem que ter esse norte, né? E aí eu queria ancorar a nosso bate-papo aqui. É óbvio que nós vamos trazer esse bate-papo para a importância da pregação expositiva, né? Mas eu queria que a gente ancorasse o nosso bate-papo, como sempre. Eu queria que o Roberto colocasse na tela aí o versículo que nós vamos trabalhar hoje, inicial, né? Pelo menos inicial, que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 16 e 17, que diz assim, na versão NVI. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um dia em que a figura do pastor tem sido diluída por pressões culturais, expectativas humanas, até modismos. A gente sabe que a figura do pastor tem sido desgastada ao longo desses períodos todos. Em meio a tudo isso, o chamado bíblico para pastor continua o mesmo. Pastorear o rebanho de Deus com fidelidade tem que ser centrado na palavra e sustentado por uma pregação eficaz. Por que não uma pregação expositiva, né? O que revela realmente a centralidade de Cristo. Por que eu estou trazendo isso para cá, meus irmãos pastores? Porque a gente vê, a cada ano que passa, as Escrituras sendo feridas, sendo manchadas por pregações que muitas das vezes são, humanizadas. Ou alguma bandeira levantada e a Escritura é modificada por interesses pessoais, muito deles pessoais. E a gente tem que trazer novamente, né? E no episódio de hoje, eu queria realmente refletir na centralidade das Escrituras, que molda o ministério de vocês, o ministério pastoral. Para quê? Para preservar a integridade da pregação e formar a igreja saudável. E por isso que a gente vai discutir hoje aqui. Quando eu trago aqui esse versículo, né, que a gente acabou de ler, eu queria começar com
que é toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Eu queria começar, me permita, pastor Gideão, que eu quero começar com o pastor Rafael. Pastor Rafael, qual o papel central das escrituras no ministério pastoral? Parece ser alguma coisa muito ampla, mas eu queria trazer esse olhar para o dia a dia, para o seu dia a dia como pastor. A Bíblia é a nossa ferramenta de trabalho, né? E isso serve para o ministério como um todo. Não faz sentido nenhum falar de ministério pastoral sem falar das Escrituras. Sim. Nós somos ministros da palavra. Pastorear não é só saber se a pessoa está bem, se ela está feliz, se ela está chorando. Não, é ser um ministro de Deus por meio da palavra dele, ministrando a vida dos irmãos. Então, tudo que um pastor, um líder, qualquer líder da igreja faz, sim, tudo que ele tem que fazer é por meio das Escrituras. Então, se a gente vai aconselhar, os conselhos têm que ser baseados, têm que ser norteados, né? Pela Escritura. Se eu preciso tomar uma decisão sobre como guiar a igreja, as funções da igreja, como deve ser o culto, como eu vou lidar com o divórcio, como que nós vamos lidar com as finanças da igreja. Eu não tiro isso da minha cabeça, eu não tiro do mundo corporativo, eu tiro das Escrituras. Sim. É a Escritura que guia tudo. Sim. O que eu vou fazer quando a igreja se reúne? A igreja se reúne para ouvir a voz de Deus pela exposição das Escrituras. E isso é central na adoração cristã protestante, desde Lutero e Calvino, que era uma restauração do lugar nas Escrituras da igreja. Então, até a autoridade pastoral, Márcio, ele não tem autoridade em si mesmo. O pastor, ele tem autoridade quanto ministro da palavra de Deus. A minha autoridade não vem de mim. A minha autoridade, ela parte das Escrituras que eu ensino. Ela está baseada nas Escrituras. Né? Tanto que se eu, como pastor, começo a aconselhar, liderar, eu digo isso para as minhas ovelhas aqui, se estiverem me ouvindo, liderar, aconselhar, ou ensinar, indo contrário às Escrituras, a minha autoridade se perdeu. Não me ouça. Sim. A autoridade está nas Escrituras que eu carrego. Sem a Bíblia, o ministério pastoral não faz sentido nenhum. Inclusive as discordâncias também. A gente está vendo, por exemplo, vivendo um momento político onde há vamos dizer assim, uma divisão, né? De dois lados, ou de 2 ou 3 lados, mas até a questão da submissão à liderança está escrito também na Bíblia, né? A gente pertence a um mecanismo do qual a Bíblia ela fala sobre tudo. Ela é o aconselhamento, o melhor aconselhamento é o aconselhamento bíblico, né? Uhum. Porque, na verdade, tudo está nas Escrituras. Aí eu posso aplicar isso, pastor, que, na verdade, o púlpito não é um lugar para opiniões, né? Assim, mas sim para a palavra inspirada, a palavra de Deus. Porque a gente pode também pensar o seguinte, eu não quero saber se você não acha que é pecado, eu quero saber o que a Bíblia diz sobre o pecado. Né? Isso que o pastor tem que ser fiel às Escrituras. E Márcio, aproveitando o texto, lá ele vai dizer: toda a Escritura, segundo, é inspirada por Deus, é útil para o ensino e para preparar todo homem para toda boa obra. Sim. Acho que talvez fincar algumas coisas aqui, e até para quando vai se falar de pregação. Sim. Primeiro, o que a gente vai pregar? Para eu entender o que é pregar, eu tenho que entender o que é a Bíblia. Sim. Parte daí. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente tem as Escrituras na mão, obedecer a Bíblia é como obedecer o próprio Deus. Sim. Crer na Bíblia é crer no próprio Deus. Assim como desobedecer a Bíblia é desobedecer o próprio Deus. Porque a Bíblia é inspirada por Deus. Foi Deus que conduziu as Escrituras. E quando eu vou pregar, eu preciso entender então qual é o meu papel como pregador. Isso já começa pensando até sobre o que é pregar. Sim. Hoje, se a gente pergunta, por exemplo, para um membro comum de alguma igreja o que é pregar, a ideia dele é um discurso religioso feito no domingo atrás de um púlpito. Não interessa o que seja dito. Sim. Se ele usou palavras de efeito, frases que vieram do mundo corporativo. Outras línguas. Ideias que vieram, talvez, de outras religiões, mas que
no meio de versículos, elas vão ganhando formas que parece cristã. Sim. Não é isso que é pregar. O cara pode arrebentar, fazer um discurso maravilhoso, mas ele não pregou. Sim. Pregar é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto ao mundo atual. Então, pregar é expor as escrituras. Se eu não entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e não é o que sai da minha cabeça que é a palavra de Deus, eu nem entendi o que é pregar. Tanto que aí vai para uma outra coisa. Se a Bíblia é a palavra de Deus e meu papel é simplesmente apresentar a palavra, expor a palavra, eu tenho que entender que é toda a escritura. Sim, sim. Claro. Tanto que um dos problemas é que, segundo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, a quantidade de versos ou de trechos que são pregados de toda a escritura é resumida a, sei lá, menos de 5% da Bíblia toda. Sim. Porque a gente vai escolhendo só os textos que são mais fáceis. Palatáveis, Muitos pastores escolhem só os que são mais agradáveis, Sim. fogem dos textos complicados, ou daqueles que vão gerar problema. Ou então, ele vai só pregando os textos que batem com o estilo de ministério dele. Se é família, ele só pega os textos de família. Se é grupo pequeno, ele só fala de grupo pequeno. Se é missão, ele fala de missão. Mas eu, como ministro, eu tenho que entender que minha função é pregar toda a escritura. Tanto que que os reformadores fizeram no passado eram expor livros inteiros por completo, do Novo Testamento, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Foi o que gerou os materiais que hoje que temos de Calvino, de Lutero, de Jonathan Edwards, etc., Martin Lloyd Jones, porque eles simplesmente entendiam que a tarefa deles era simplesmente pregar a Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é que faz tudo. Não sou eu. Aí então toda a escritura, eu tenho que pregar a Bíblia toda. Mesmo os textos que eu não gosto, mesmo os que parecem difíceis. Mesmo uma genealogia. E são mesmo, né? Mas a nossa missão é pregar a Bíblia por inteiro. Entendendo que ela é palavra de Deus. Sim, sim. E toda ela é útil. Sim, como o versículo fala. E né? entender então que pregar não é só explicar o texto, é saber qual é a utilidade do texto. Sim. Como é que aquilo se aplica, como é que aquilo se transforma em obediência, em vida, em prática, na cozinha, na sala de casa, na escola. Então eu tenho que entender o que é a Bíblia, entender que a Bíblia é toda e saber que ela tem aplicabilidade. Porque é ela que vai transformar todo homem para toda boa obra. Perfeito. Não é meus bons conselhos, minha experiência, minhas sacadas. Por melhor que elas sejam, ela não é a palavra de Deus. Não tem completude, né? O poder vem da palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, a gente precisa entender, para quem está em casa, é bom ressaltar isso, pastores, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus como muitas pessoas de forma errada falam aí, né? Então, a palavra de Deus foi inspirada pelo próprio Deus e escrita pelos homens por intermédio da ação do Espírito Santo. Então, o primeiro passo é entender que nós estamos tratando aqui de algo autoritativo e pleno, ou seja, é a palavra de Deus e ponto. E aí eu quero passar a palavra aqui pro pastor Gediel, o seguinte, na verdade, a gente tem tipos de pregação. A gente, quando está no nosso ministério, e aí eu digo nosso, porque isso é uma função, uma missão de todo cristão, de levar o evangelho a toda criatura. Não é só o pastor que está com seu ministério pleno, enfim, mas todo cristão, ele deve ser conhecedor da palavra de Deus para que possa cumprir a missão que o próprio Jesus deixou para nós, né? E de levar o evangelho a toda criatura. Mas, enfim, existem vários tipos de pregação. Tem aquela pregação textual, tem a pregação que é só na base de um assunto, só um assunto, e aí tem a pregação expositiva que a gente vai mergulhar um pouco mais aqui, né? Mas o que distingue em relação às demais a pregação expositiva rapidamente dos outros tipos de pregação? Então, rapidamente, a pregação temática, que é aquela que vem de um assunto, né? Sim. Ela parte, obviamente, de um tema, onde você, a partir do tema, procura algumas passagens que falem sobre aquele tema e veja o que a palavra de Deus diz sobre isso. Algumas pessoas criticam, dizem, isso não é pregar. Isso pode ser, dependendo se ele está respeitando a mensagem de cada texto que ele está usando. Sim. As nossas teologias sistemáticas que temos hoje, elas são frutos desse processo. E você investigou o texto, entendeu que fala sobre santidade em determinado aspecto. Em outra passagem fala sobre santidade em outro aspecto. Juntou tudo, fez um tema.
sobre aquele assunto de forma geral. Então, a gente tem que também entender e respeitar, né, um pouco desse processo da pregação temática. Sim. Agora que não é nada fácil você pregar tematicamente, não, porque você teria um pouco mais de trabalho. Por quê? Você teria que ter certeza de que cada texto que você está usando fala exatamente daquele assunto que você está proferindo. Então, a pregação temática parte, então, de um assunto. Na pregação textual, ela escolhe 1 ou 2 versos e, a partir das divisões do verso, ele faz como se fosse uma mini pregação temática também, né? Pode falar sobre o amor de Deus lá em João 3, 23, né? Sim. E aí, a partir desse amor de Deus que é sacrificial, o amor de Deus vamos dizer assim, que é um pouco... que Deus amou o mundo de uma maneira enorme, sim, né? Vai-se, então, procurando outras passagens que também falem do mesmo assunto, do tópico, né? Esse tópico que está desenvolvido nos versos, né? Sim. Então, aí nós chamamos isso de pregação textual. Certo. E um terceiro momento o terceiro tipo, né? A terceira abordagem é a expositiva. É a pregação expositiva que ela escolhe uma sentença de acordo com o seu gênero literário específico, né? Que essa sentença pode ser, dependendo do gênero literário, pode ser um verso, pode ser um parágrafo, pode ser uma história, pode ser uma cena, enfim. Escolhe-se, então, a passagem que você vai pregar, sabendo o que está acontecendo antes e depois da passagem, para que você esteja inteirado do conteúdo transmitido pelo autor, a fim de que na hora que você estiver expondo aquela parte, você esteja respeitando todo o processo. Perfeito. E aí, nisso, nós expomos a intenção do autor naquele trecho, fazemos, obviamente, em algum momento, uma ilustração para facilitar o entendimento. Trazendo para uma realidade atual, uma linguagem, né? Ou talvez até mesmo para um recurso didático, para a pessoa memorize aquilo que ela está ouvindo. E depois, obviamente, vai para o processo de aplicação, né? Em que você mostra, como o pastor Rafael falou, né? Como é que isso se dá, como é que eu posso usar isso que eu acabei de aprender lá em casa, na faculdade, no trabalho, com os amigos, na praia ou qualquer coisa nesse sentido. É óbvio que às vezes também esse processo é um pouco misturado. Tem alguns pregadores que, na hora que estão explicando, já estão fazendo aplicações e aí depois faz... O importante... O formato depende de cada pregador, né? O seu estilo de pregação. Isso, não tem uma regra específica para isso, desde que nós tenhamos a explicação da Escritura e uma aplicação da Escritura, né, baseada nesse texto. Me permita só uma questão. A gente falou aqui sobre teologia bíblica e teologia sistemática. Sim. O que o senhor está falando é teologia bíblica, é expor o texto que está ordinalmente, de uma forma ordinária na Bíblia. Sim. E os homens, para que as pessoas entendessem de uma forma mais clara, eu estou falando para quem está em casa olhando aí, eles sistematizaram o estudo da Bíblia e dividiram por assuntos, sei lá, pecado, aí você vai lá, a armateologia, é a doutrina do pecado, aí você vai, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e assim eles sistematizaram o que está na Bíblia para que nós homens, entendêssemos cada doutrina de forma sistemática. O que a gente está falando aqui é o estudo bíblico das mensagens da Bíblia. E aí, pastor, rapidinho, vou continuar com o senhor. Lá em Neemias 8, no capítulo 8, no verso 8 também, diz assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. É exatamente o que o senhor está falando aí agora. Sim. A gente precisa ler, contextualizar e aplicar para que as pessoas que estão tendo, vamos dizer assim, contato com essa mensagem, elas internalizem aquilo que está dentro do conceito dela. Porque a mensagem, ela tanto vai servir para o homem do campo, digamos assim, um semi-analfabeto, né, pastor Rafael? Até um doutor, que às vezes nem entende o que está sendo descrito na lei, então na palavra. Então, assim, é mais ou menos o contexto da pregação expositiva, né, pastor? Com certeza. Até agora há pouco, o Rafael até acabou comentando, né, que toda pregação bíblica, né, é expositiva, ou toda verdadeira pregação, ela é expositiva. Por quê? Porque estamos expondo
esclarecendo aquilo que está na Escritura e não criando uma nova mensagem ou partindo da Escritura para falar algo que nós sonhamos na noite anterior. Sim, que hoje... Eu vou chamar que é o quarto tipo de pregação. Né? Que é o revelacional. Esse que eu te digo, né? E tá muito na moda agora, né? Cuidado. Temático, textual, expositivo e o que eu posso dizer? Sobrenatural. Sobrenatural. Que as pessoas estão buscando. Mística revelado, também. Mística. Melhor, né? Então, assim, e pegando um pouco do gancho do que o Rafael falou agora há pouco, nós vivemos numa época em que a palavra de Deus não é, de forma geral, o instrumento do pastor. Nós vivemos nessa época em que a palavra de Deus é simplesmente uma desculpa para nós, pastores, falando de forma geral, né? Sim. Para dizermos aquilo que queremos dizer. Nos convém, né? Para quem eu quero falar. Nós vivemos numa época em que o importante não é dizer o que está na Escritura, mas sim dizer para o povo aquilo que Deus falou comigo em sonho, falou comigo numa visão ou coisa parecida. E as pessoas acabam confundindo esse tipo de abordagem com o ministério pastoral. Sim. Não, o ministério pastoral, ele faz uso da Escritura porque entende que não tem como nós entregarmos nada melhor para a igreja do que a palavra de Deus. É essa abordagem importante que o pastor tem que ter clara em sua mente. Né? Mas eu vou provar, só que eu estava na última aula, viu? Vou provar. E a gente é inspirado pelo Espírito Santo. Sim. Não tem um pregador que diga assim, não, aqui é minha visão, eu tive esse contexto. Ele é um instrumento. Uhum. O pastor, o pregador, ele serve como instrumento de fala. Uhum. Porque quem inspira até o estudo exegético, o estudo textual, o formato da pregação, é o Espírito Santo. A gente tem que crer nisso. Sim. Porque se a gente não crer nisso, a gente está levantando bandeiras humanísticas e aí a gente se perde, né, pastor? Uhum. Talvez faça só uma correção em relação ao conceito da palavra inspiração. Sim. Né? Porque, no geral, no meio acadêmico, a gente usa a palavra inspiração para falar do processo em que Deus resolveu comunicar a sua vontade através de homens que, ao colocarem a palavra de Deus, não erraram. Sim. Eles inspiraram, ele inspirou os autores bíblicos. Isso, né? Nesse sentido, né? Nós usamos a palavra inspiração mais nesse sentido. Quanto a nós, eu vou dizer meros mortais, né? A segunda classe, né, também, e graças a Deus por isso. Nós ali somos iluminados pelo Espírito Santo, nós somos guiados por ele, né, nesse sentido, para que nós possamos compreender aquilo que já foi dito, né? Apesar de que, se você pegar a palavra inspiração, você pode usar e entender ela de diversas maneiras. Separados, né, pelo Espírito Santo. Mas no contexto teológico, nós geralmente fazemos essa divisão para ficar um pouco mais clara a utilização dessa palavra em si. Mais uma coisa que eu queria colocar, aproveitando essa fala que a gente está batendo papo sobre tipos de pregação, e eu não queria deixar de passar por isso, é reforçar a ideia de que toda pregação autêntica é pregação expositiva. E eu vou defender o meu ponto. Sim. Em que sentido? Se você for pregar tematicamente, tem que ser uma pregação temática expositiva. Se você for pregar um versículo que poderia parecer ser um textual, você tem que fazer isso, você tem que fazer disso uma exposição daquele verso. Sim. Porque as pessoas, às vezes, fazem uma distinção de que pregação expositiva tem a ver com o tamanho do texto que você prega, e não tem nada a ver com isso. Sim. Porque pregação expositiva, e aí eu estou trazendo um conceito que é do John Stott, ele é muito mais do que um método de pregação, mas tipo comentário fluente do texto. Não, é sobretudo uma postura em relação ao texto. Sim. Significa, eu vou me deixar ser guiado pelo texto, dentro do seu contexto. Eu não vou impor sentido ao texto. Eu vou àquele texto e vou estudar dentro do contexto histórico, gramatical, dentro do seu gênero literário, para entender a mensagem que está nele e refletir como isso se aplica ao meu tempo. Na prática. Então, pregar é você pegar... Porque o que acontece com o texto? A gente tem que, apesar da perspicuidade das escrituras, uma palavra bonita, né? Para lembrar que a gente até de falar, fez seminário, né? A Bíblia, ela pode ser entendida por qualquer pessoa. Sim. Isso não quer dizer que cada detalhe da Bíblia é fácil de ser entendido. Não, pega um profeta.
Pega um texto, né, dos profetas menores. Pega alguns trechos de Isaías. Pega até Apocalipse. Pega até algumas parábolas de Jesus. Sim. São coisas difíceis. Por que é difícil? Porque escreveram... eu vou escrever uma coisa difícil de entender. Não, é simples. Quando eu estudei na escola, eu tinha que ler Machado de Assis, que deve ter uns 100 anos. Sim. Se entender um texto em português de 100 anos atrás, às vezes é difícil entender. Imagina você pegar um livro que foi escrito a partir, vou colocar assim, as suas primeiras palavras, há uns 3 mil anos atrás. Sim, sim. Que foi escrito por um contexto totalmente, né? E cujas partes foram escritas ao longo de 1000 anos de diferença, 1500 anos. Se a gente pensar que está numa geografia que não é a que a gente estuda na escola, sim, que está num contexto histórico que não é o nosso, é um contexto histórico de um contexto cultural que não é o que eu vivo. Sim, sim. Então, qual é o desafio da interpretação para eu poder expor? Às vezes, pastor, até uma língua que um significado... Dentro de uma língua... Não, e não só numa língua que não é a nossa, mas numa língua que nem falada é mais, uma língua morta. Né? Então, isso deixa o texto empacotado. Empacotado em que sentido? Porque eu preciso desempacotar essas questões. Eu preciso ajudar o meu ouvinte, para quem eu estou pregando, desempacotando o texto para ele, trazendo as explicações sobre... Você, para entender esse texto, então você vai explicando quem era aquele personagem, como era aquela mentalidade, qual era aquela geografia, qual é o contexto histórico e cultural envolvido aqui, para ir desempacotando o texto para chegar no significado dele, no sentido dele. Para depois trazer para uma aplicação. E aí trazer para a aplicação. Sim. Então, é muito mais do que um estilo. Faz assim... Tem ICT, tem a estrutura... 3 pontos, não sei o quê. É uma postura de como eu vou lidar com o texto. Sim. Por isso que Gediel diz que aí os pregadores vão encontrando seus caminhos. Mas o objetivo é o mesmo. Pegar aquele texto e deixar que o texto... Não sou eu que guio o sermão. Sim. Se eu for comparar a pregação com uma espécie do piloto, quem é o piloto do sermão? Talvez a resposta, quando eu faço essa pergunta em sala de aula, todo mundo vai dizer assim, é o pregador. Eu digo não. Não é o pregador que deve dirigir o carro do sermão. Sim. Quem dirige o carro do sermão é o texto. Ele é que diz o caminho que eu vou. É a originalidade do texto, tá? Ele é que diz quais são os pontos que eu vou. Sim. É a estrutura do texto que vai me indicar os pontos. Ele é que vai me trazer os temas. Ele é que vai... E eu vou... Basicamente, a função do pregador é se deixando guiar pelo texto. Sim. E é isso que é a postura. Tanto que tem uma expressão que eu gosto, que é a surpresa da pregação. Eu acho que um bom pregador, ele tem que ser surpreendido. Você ir para um texto achando que vai pregar de um assunto. Aí você começa a estudar ele e diz assim, eita... Pegou aqui um... Não é isso. O texto está tratando de outra coisa. Aí o que eu faço? Eu mantenho no tema que eu planejei? Não. Eu vou para onde o texto está te levando. Me leva. Sim. E isso é pregar. Sim. Isso é fidelidade a Deus e ao texto bíblico. Exato. E ao povo que está ali ouvindo. E é importante a gente... Duas coisas. A Bíblia explica a própria Bíblia. Né? Eu estava lembrando aqui de uma pregação do Billy Graham. Eu gosto muito das pregações do Billy Graham, apesar... De estão aí na década de 70, 80 e com outro contexto também histórico, social. As pregações da década de 70 são diferentes das pregações atuais. Mas ele pregou uma vez sobre um versículo que diz assim, que também foi uma pregação do próprio Jesus, né? Que diz que assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele pegou essa frase e contextualizou sobre todo um parâmetro de você... Lá o texto original diz que se você, no dia que chegar o dia do Senhor, não olhe para trás, né? Pegue, quem tiver noirado, sai. Quem tiver... dois que estão deitados, só vai um. Então, resumindo, ali é mais ou menos aquela visão apocalíptica naquele texto. E Jesus fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele pegou um texto do Antigo Testamento
para contextualizar uma narrativa que ele estava falando para aquele povo daquele dia. E o Billy Graham pegou essa frase e fez um sermão expositivo muito bem feito, que como é possível a gente pegar um texto e fazer uma pregação expositiva. Mas aí eu queria agora entrar em outra questão aqui sobre a fidelidade que protege o próprio pastor e a igreja. É o que o pastor Rafael falou, né, pastor Gedel? Que é a fidelidade às escrituras, de uma certa forma, protege a própria igreja, né? Você ser fiel às escrituras. A importância disso para uma pregação expositiva, você ser fiel à escritura. Pra falar a verdade, isso já é recomendado, né, de certa maneira, que a liderança da igreja seja uma liderança comprometida com a escritura, né? Se você pegar Tito, capítulo 1, ali a partir do verso 5 em diante, até o verso 9, lá Paulo vai recomendar a Tito que ele estabeleça de presbíteros, que sejam fiéis às suas esposas, que eduquem bem seus filhos, que tenham uma boa moral e que sejam habilidosos com a palavra. Mas ele faz essa argumentação toda, esse desenvolvimento dessa ideia toda, dizendo que é necessário que eles possam tanto defender quanto corrigir pessoas que estivessem se opondo à Escritura. Então, é como se estivesse dizendo assim, você precisa ter pessoas habilidosas para defender a Escritura diante de uma adversidade, né? Ou diante de pessoas que estejam contrárias a ela, para que a igreja, de certa maneira, seja saudável, né? Então, a saúde da igreja depende, em determinada medida, obviamente, da habilidade dos líderes em serem fiéis à palavra de Deus, né? Em entenderem o contexto e defenderem isso diante dos erros, das heresias que surgem, né? Então, a fidelidade é uma das virtudes de um pastor, de um pregador, de alguém que realmente quer fazer a vontade de Deus, de um cristão, né? Um cristão comum. A fidelidade é uma das marcas que são imprescindíveis para que a vida cristã pessoal seja saudável, para que a igreja seja saudável, para que a liderança seja saudável, para que o povo de Deus, de forma geral, seja saudável, né? Perfeito. Então, assim, a gente está vendo aí muito claramente a inserção de alguns líderes, vamos dizer assim, alguns lobos, né? Alguns pastores pregando um falso evangelho. Isso sempre teve, né? Sempre teve. Não é nenhuma novidade. Desde Paulo escrevendo para Tito em Creta, era para resolver essa turma. E aí, assim, eu separei aqui um texto em Atos 20, que está de 27 a 30. Eu vou ler rapidamente aqui para a gente entender o contexto da minha pergunta. Por que jamais deixeis de vos anunciar todo o desígnio de Deus? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. A gente está vendo aí vários pastores mirins, várias entidades. Não nosso... precisa ser mirim, não. Os sêniors aí também. Sêniors. A gente que já foram referências nacionais e hoje... Se autoconsidera apóstolo, né? Tem uns que são apóstolos, que se auto-intitulam. E assim, enfim, o que eu quero entrar nesse mérito aqui agora? Sobre a fidelidade das Escrituras, nesse mérito, no que diz a palavra de Deus. Então, assim, a gente precisa também ter uma pregação baseada naquilo que, para proteger a própria igreja, né? Porque, como o pastor falou, é muito fácil as pessoas... O povo é sincrético, o sincretismo domina as religiões. Né? As pessoas costumam demonizar tudo. Bate uma janela, foi o demônio. O vento um pouco mais forte, olha, isso aí deve ser um espírito maligno. Né? Não tem nada a ver, é apenas o vento que... Assim como as pessoas espiritualizam muitas questões. E aí chegam pessoas e começam a ter essas revelações, esses sonhos. E a gente tem que estar... ligado na palavra de Deus, né, pastor Rafael? Exato. Sobre isso, né? E sobre fidelidade, o que volto para pensar o conceito de pregação é que pregar é basicamente você expor com tal fidelidade a palavra de Deus que ela seja ouvida e o povo se arrependa e obedeça. Não é a minha voz.
é a busca pela fidelidade. Essa a intenção que o texto queria dizer. E quando você é fiel àquele texto, a Bíblia é ouvida. Tanto que para Lutero, a palavra de Deus se manifesta de 3 maneiras, né? Para Lutero, ele vai dizer, a palavra revelada, escrita, as escrituras. 2, é Cristo encarnado e a palavra proclamada. Quando você é fiel a expor, a própria palavra de Deus se manifesta. No entanto, é importante a gente pensar que pregar não é qualquer discurso que eu faça, discurso religioso que eu faça. Até porque, se a gente acompanhar na própria Bíblia, a gente vai olhar textos lá em Deuteronômio, dizendo assim, se alguém se levantar em nome de Deus e falar aquilo que ele não disse, Sim. que ele seja considerado Anátema. Falso profeta. Né? A verdade é que a gente fica pensando, hoje, por vários motivos, por interesses pessoais, por interesses financeiros, ou por colocar pessoas em cargo de liderança sem o preparo adequado nas escrituras. A gente vai ver muita gente pregando. E ele está abrindo a Bíblia e dizendo um monte de coisa em nome de Deus. Sim, isso é perigosíssimo. Só que quando você está sendo infiel, quando eu falo infiel ao texto, Sim. infiel à Bíblia. Sim. Seja por erro de interpretação, seja por falta até de zelo de reconhecer que eu preciso ser fiel à Bíblia. Quando a gente... Ignorância. Por ignorância. Mas Por desconhecimento. por desconhecimento, mas eu preciso entender o risco, a seriedade que é pregar. Porque se eu levanto diante do povo, dizendo, abro a Bíblia, e eu começo a ensinar, digamos, a pregar, de alguma forma eu estou dizendo, assim diz o Senhor. Sim. Mas se eu não estou falando com fidelidade o que está no texto, tem um nome para isso. É falso profeta. Sim. E muita gente se levantando para pregar, mas segundo a Bíblia, até por boa intenção que esteja, ele é falso profeta. Sim. Levando as pessoas ao engano, ao desvio. Como ele diz lá, no caso de Tito, a partir do verso 10 em diante, eles estão desviando casas inteiras, famílias inteiras da verdade, né? E isso a gente tem que saber da seriedade, até porque isso é para o cara que está por engano, mas no mundo que a gente vive, e também naquela época, até o texto de Tito também fala isso, que a gente já citou aqui, eles faziam por torpe e ganância. E na nossa época, então, Demais. a gente vai ver que a gente vê a infidelidade da pregação, porque a gente vai pregar o que interessa para o nosso público, porque vai dar mais view, vai dar mais like, vai dar mais membro, vai dar mais convite para pregar, vai dar mais oferta, vai dar... E aí começa o tipo de discurso que é antropocêntrico, manipulador. E aí eu preciso estar tirando todo o tempo um coelho da cartola. E eu gosto de dizer também que quando você pega um texto e alguém diz assim, o Senhor me revelou nesse texto, eu já digo, ixi, ele vai trazer uma coisa que, se ele vai ensinar uma coisa que nunca foi dito nos 2000 anos de cristandade, agora que ele descobriu, para ele, com certeza, tá errado. Pastor, eu quero Ninguém nunca falou nisso, tá errado. Pastor. Porque pregar com fidelidade, Márcio, muitas vezes vai ser simples, vai ser pregar o que está no texto. Não vou inventar a roda. Não vai, talvez, fazer frisson, não vai descobrir a roda, não vai tirar um coelho da cartola. Eu estou sendo simplesmente... Não vai ser algo revelador, mas é fiel. algo que tá ali, é fiel à palavra. E aí, só para eu concluir, Márcio, quando a gente... Essas palavras, evangelho, proclamar, elas não são palavras que surgiram do nada. Elas já estavam dentro do conceito, tanto do Antigo Testamento, mas especialmente do momento greco-romano, dos reinos. E proclamar... e evangelho, que eram as boas notícias das vitórias do rei, ou do nascimento dos filhos do imperador, e saía para proclamar uma ordem do imperador. Qual era a função do arauto? A função dele era abrir o pergaminho. E ler. Ele não está lá para melhorar, para tal. Não. Ele está lá para abrir, ler. E dizer como eles deveriam obedecer a ordem
do rei naquele lugar. A nossa função é proclamar. Abre o texto, lê o texto, explica o texto e aplica. E depois obedece. É mais difícil. Mas assim, qual é a relação então, pastor? Qual é a relação então da vida do pregador e a pregação que ele próprio entrega? Essa aí é um pouco subjetiva, mas assim, eu acredito que seja importante, por quê? Porque lá em Timóteo, só me permita aqui, em 1 Timóteo 4,16, diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, persevere nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Ou seja, quem está numa pregação expositiva é responsável pelo aquilo que fala, pela própria vida que ele está levando, né? O pastor tem que entender isso, né, pastor? Veja bem, no texto que eu citei de Tito, eu acho que ele deixa um pouco claro isso. A primeira preocupação do apóstolo Paulo não é com a habilidade que a pessoa tem de ensinar a escritura. A primeira preocupação é: ele é um bom marido? Sim. Ele é fiel à sua esposa? Ele educa bem seus filhos? As pessoas que conhecem ele como uma pessoa de boa reputação? Às vezes a gente tenta colocar a carroça à frente dos bois, né? Sim. A gente acha que a desenvoltura, o conhecimento, a habilidade, a eloquência, né? A fluidez de ideia de alguém, aí essa pessoa, não, esse é um bom pastor. Para Paulo, não. Para Paulo, o bom pastor começa em casa, Sim, sendo fiel à sua esposa, para depois enxergarmos ou olharmos a habilidade dele. Então, assim, de certa maneira, está se unindo aí as duas coisas. Mas o que vem primeiro é a nossa conduta, sim, para depois vir a nossa pregação. É óbvio que nenhum de nós, pastores, meros mortais, vamos viver tudo aquilo que pregamos. Nenhum de nós. Entretanto, o Senhor nos convida a vivermos aquilo que pregamos. E aí cabe a nós, sempre como Paulo vai falar também, que vai esmurrar o corpo, né, reduzi-lo à escravidão, para que depois de ter pregado não venha ele se desqualificar a si mesmo. Então, de certa maneira, no nosso mundo hoje, a gente valoriza muito o academicismo, ou valoriza muito as revelações sobrenaturais, sim, e não valoriza tanto, assim, a questão da ética e da moral. Sim. Nós vivemos num mundo assim. No Brasil, então, nem se fala, né? O Brasil, a questão da ética e moral são coisas que são surreais, né? Segundo plano, né? Segundo plano. É extraterrestre, né? Que alguém tenha uma boa moral no meio de tudo isso. E aí, isso também se adentra na questão da igreja. Sim. Cristãos sem boa moral, sem boa conduta. E também o ministério pastoral. Pastores sem boa moral, sem boa conduta, que se divorciam por qualquer motivo, né? Ou então, pastores que muitas vezes não se preocupam com a questão da reputação em relação a diversas coisas, né? Da vida, a questão de contas, a questão de compromisso, né? Horário, dizer sim, não, né? Então, querendo ou não, a gente tem essa relação em que nós somos responsáveis por aquilo que pregamos. Sim. E, ao mesmo tempo, também nós somos responsáveis por viver aquilo que pregamos. Mas, repito, ninguém consegue viver. Entretanto, somos chamados a nos arrepender de nossos pecados, a mudar a nossa vida, a fim de que nossa pregação também seja ouvida não somente pelo que falamos, mas que vivemos. Mas pelo que vivemos também. E um aspecto também, Márcio, é que quando a gente fala na vida do pregador, a gente tem que pensar no pregador como alguém que não é um intelectual. Simplesmente porque ele estudou grego, hebraico, cultura e geografia hebraica, bíblica, arqueologia, que passa pelo egípcio, não sei o quê, pelo Egito. É tanta coisa que a gente tem que estudar para interpretar o texto, ou interpretar filosofia, hermenêutica, prática exegética, tanta coisa que a gente... E pregar não é só ser um erudito que vai na frente de um púlpito e vomita aquele monte de informação. Eu preciso pensar no pregador como alguém que é um cara
totalmente dependente de Deus. Ele não está fazendo um trabalho... Sim. Ele é frágil, humano. né? Ele é mais frágil, né? Ele está sendo mais frágil. Ele é esmurrado pelas escrituras quando ele vai estudar. Ele está fazendo um trabalho divino. Sim. E como um trabalho divino, é um trabalho que se faz de joelho. É um trabalho que se faz em oração. Sim. Submissão. É um trabalho que se faz... Assim, eu gosto de dizer que eu vou ficar preocupado no dia que eu começar a subir para pregar sem ficar nervoso. Sim. Eu acho que começou a ter um problema. Eu comecei a ficar muito autossuficiente. E posso estar começando a deixar de ser dependente de Deus. Porque não é uma obra humana, é uma obra divina. Sim. É uma obra, como nós colocamos aqui, que tem que ser feito debaixo de iluminação do Espírito, guiado pelo Espírito. E isso envolve... Eu sou apenas um servo. É a palavra certa para ministro, né? Porque Sim. ministro, quando a gente fala de ministro, parece ministro do presidente, ministro da justiça. Sim. Não, a ideia de ministro nasce da palavra, é um escravo. Eu sou só um escravo. Submisso à palavra. Um escravo a Deus, um escravo de Deus e um escravo das Escrituras. E eu tô ali para servir os irmãos. E eu sei o meu papel ali. E por isso, como escravo, eu sou o primeiro a obedecer aquela mesma palavra. Senão, é incoerente eu proclamar um texto que eu mesmo não estou disposto a viver. E aí eu vou dizer uma poesia. Eu não vou dizer a poesia porque eu não vou saber recitar, mas vou dizer a lógica dela. O texto dela. Está no famoso livro Arte... A arte e... do Randall Robinson, a arte e a... E o ofício da pregação? A arte e o ofício da pregação expositiva. Sim. Na contracapa tem uma poesia. E ele fala assim, que o pregador, ele é vidro frágil. Que o Senhor, na igreja, lhe confere tamanha honra de ser luz a brilhar dentro dele. E aí ele vai trazer essa ideia como do vitral da igreja. E ele diz assim, no entanto, como vidro frágil, ao permitir que a luz o atravesse, e é isso que a função do pregador é sumir. Passa a brilhar a luz, não ele, mano. Não sou eu que brilho na pregação. Sim. Não sou eu que arrebento na pregação. Perfeito. Eu sou só vidro transparente. Quanto mais transparente eu for, melhor pregador eu sou. Perfeito. Quanto menos as pessoas olhem para mim, quanto mais as pessoas consigam olhar Cristo, o texto, a beleza de Deus, melhor eu faço o meu papel. Então, quanto mais transparente, olha que nobreza ser janela, deixar a luz passar. Mas quando a luz passa por mim, aí diz ele me tempera. Sim. O vidro frágil passa a ficar forte, né? Ele vai sendo temperado, como o vidro, que é o vidro comum, e o vidro temperado. Sim. Por causa do fogo, calor, né? Do calor. Quando a luz da palavra passa por mim, ele me tempera. E aí ele diz, e isso faz com que a mensagem seja ainda mais nobre, porque mistura palavra e vida. Sim. A palavra proclamada e a experiência vivida. Perfeito. É isso que é pregar. É quando eu entendo que eu sou vidro para a luz de Deus, mas que quando ela passa por mim, naquela nobre missão, ela me tempera. Amém. Amém. Que coisa bonita. Depois a gente vai ver também aqui algumas obras que eu trouxe aqui para ilustrar também. Mas então vamos entrar agora mais um pouco sobre a questão da pregação expositiva. Vou aproveitar aqui meu mestre, professor Geidael Martins, né? Isso. E eu quero agora entrar especificamente o seguinte. A pregação expositiva, por que ela é tão importante para a igreja? E ela realmente amadurece espiritualmente a igreja? Porque assim, é muito pertinente que as pessoas saiam da igreja com uma sensação de egos amaciados, né? Quando a pregação é um pouco mais leve. Mas a pregação expositiva, ela tem uma tendência vamos dizer assim, talvez bater de frente com a igreja, assim, no que diz respeito à questão da maturidade espiritual, digamos assim. Ela prepara a igreja para a maturidade espiritual? Com certeza. O reverendo Hernandes tem uma frase que é bem conhecida, né? Ele diz que é possível que uma igreja cresça numericamente sem a pregação expositiva, mas é impossível que ela cresça espiritualmente sem a pregação expositiva.
E de fato é isso. Deus amadurece seu povo a partir da luz da sua palavra. Sim. Né? Então, uma igreja em que não recebe uma dieta saudável, ela não é saudável. Né? Uma igreja que não é exposto sobre pecado, não é exposto sobre a cruz, não é exposto sobre a questão da graça de Deus, é uma igreja que com certeza não será bem trabalhada. Pode até ser que haja, né? Sim. Cristãos autênticos ali, mas esses cristãos autênticos não serão saudáveis. Um exemplo disso, 1 Coríntios. Você pega a carta de 1 Coríntios, você vai ter uma noção de que Paulo vai dizer assim, olha, vocês são santos, chamados para serem santos, cheios de dons. Sim. Entretanto, né? Paulo escreve uma carta para uma igreja cheia de problemas. E ele diz, olha, vocês são imaturos. Vocês ainda são carnais, são como crianças em Cristo. E um dos fatores, obviamente, né, dessa situação é a questão da falha no aprendizado da Escritura, na pregação expositiva, ou a influência de falsas doutrinas na igreja, faz com que a igreja não amadureça. Repito, cristãos autênticos, mas cristãos imaturos. Sim. Né? Sim. E a importância da pregação é porque Deus nos amadurece, obviamente, pela troca de experiências com cristãos mais maduros que nós. Deus nos amadurece através, né, de canções também que nós ouvimos com uma boa teologia. Mas veja, já tem boa teologia envolvida. Mas o Senhor resolveu trabalhar o caráter do seu povo, trabalhar as minúcias do seu povo, o pensamento, a mente, né, a conduta, desejos, vontades, tudo a partir da exposição da palavra de Deus. Nós temos o privilégio de sermos moldados pelo poder da palavra de Deus. E aí, eu sempre digo, por que eu gosto de pregar expositivamente? Porque não tem nada melhor do que fazer. Sim. Não tem nada mais eficaz no mundo do que colocar o povo de Deus diante da palavra de Deus, daquele que pode transformar a vida de um pecador agora que faz parte do reino, ou a vida de um pecador que já é seu filho, mas que vai ficar mais parecido com Cristo Jesus. Sim. Né? E essa eu posso dizer assim, a pregação expositiva, na prática da igreja, tem muitas vantagens. Então, por exemplo, eu vou levantar 5 vantagens assim que eu organizei, que é como normalmente eu vou passando para os nossos alunos. Né? Primeiro, ela produz fidelidade às Escrituras. Então, quando uma igreja está praticando a exposição bíblica, ela vai ficando tranquila de que o povo vai se sentindo tranquilo de estar ouvindo a palavra de Deus. Sim. E não as opiniões do seu pregador. Não fica, eu concordo, não concordo. Não. O que está sendo colocado ali é simplesmente a Bíblia. A Bíblia passa a ser, de fato, o centro das decisões da igreja. Sim. O centro da vida do momento do culto. A maneira que o próprio membro da igreja lida com a Bíblia, com a ideia de que a Bíblia ela é central nas decisões. Ela vai deixar a igreja com uma perspectiva muito menos antropocêntrica, muito mais Deus no meio, teocêntrica. Ela vai proteger o púlpito, por exemplo, de série de sermões direcionados. Então, ela vai ser fiel às Escrituras, está só pregando. Inclusive, protege o pregador de ser acusado de que eu preguei esse domingo como uma mensagem direcionada por irmão. Eu não, só é o texto depois daquele outro. Eu só estou na minha série de exposições. Então, ela protege o púlpito de sermões para manipular, para alcançar resultados, seja qual for, daquele líder. Ela vai formando o hábito na igreja, ela vai ter um papel de educação. Sim. A igreja, vendo como pastor, abre a Bíblia, lê a Bíblia, discerne a estrutura do texto, apresenta a ideia central do texto, levanta princípios teológicos, aplica para o modo... Ele vai aprendendo, só em ouvir o sermão, como se lida com a Bíblia, para a vida. Então, assim, isso vai gerando na igreja um aprofundamento nas Escrituras. E aí, às vezes, a pessoa pensa assim, não, o que aprofunda as Escrituras na igreja é a escola dominical, tem seu valor. Sim. É o... PB, os pequenos grupos.
Mas o que vai produzindo ao longo dos anos esse aprofundamento bíblico, ela é pela pregação da palavra. Sim, claro. Nos nossos encontros, nos nossos cultos solenes, a gente vai formando estudantes da palavra. Sim. Gente que ama a Bíblia, que ama entender, vai dando familiaridade ao membro com a Bíblia. Sim. Ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo uma profundidade nas Escrituras. E a igreja passa a ter uma dieta equilibrada. Porque como você pega, vou pregar Marcos, vou pregar Tito, vou pregar Efésios. Tem texto que vai falar disso, amanhã vai falar daquilo, amanhã vai falar daquilo outro. Não são os textos que eu escolhi, são os textos que seguem Sim. O texto como nos foi entregue. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso vai dando uma dieta que não dá só. Pastor que ama a missão, ele só fala de missão. O outro é evangelista, toda mensagem é evangelística. Não, ele vai ter que pregar todo tipo de texto. Claro. Entendi. Tanto que a pregação expositiva é só exortação, nunca de jeito nenhum. Não. Quem vai dizer isso é o texto. Não só confronta pecado. Então, né? Exato, só confronta pecado, então o pregador é que não está expondo. Sim. Porque se ele for fiel ao texto, texto de consolo vai consolar. Sim, Texto de exortação vai exortar. Texto de ensino vai ensinar. Texto de oração vai inspirar. Sim. Sabe? Quem vai dar essa... Tanto que o David Allen vai trazer um outro conceito, porque quem diz assim, que pregação expositiva é ler, explicar e aplicar a palavra é o Hernandes. Mas o David Allen, que vem da história do Dick Lucas e da galera da Inglaterra, mas ele dá aula nos Estados Unidos, eles chamam de pregação dirigida por texto. E aí ele vai dizer que é você ser fiel à ideia central do texto, ao tema do texto, a estrutura do texto e ao propósito do texto. É simples. Sim. Deixa o texto falar o que ele quis dizer. Qual é o tema do texto? É o tema da minha pregação. Como é que está estruturado o texto? É assim que eu estruturo o meu sermão. Qual era o propósito do texto? É para isso que eu faço o propósito do meu sermão. E depois aplica. Para o público, se for jovem, se for... Por exemplo, e o propósito está ligado a já essa aplicação. Sim. O que ele queria alcançar quando ele ensinou esse texto para aquele público. Isso já direciona a minha aplicação, porque tem uma coisa interessante. Boa parte das heresias, ou a maior parte das heresias, normalmente não está na explicação do texto. Sim. Boa parte das heresias... Está na aplicação. Está na aplicação do texto. O cara traz, ele começa a humanizar aquilo que a Bíblia está falando de uma forma mais ampla. Bom, eu sempre digo o seguinte, a Bíblia ela sempre aponta para Cristo. Na verdade, de capa a capa, as Escrituras sempre apontam para Cristo. E tem pregadores que querem apontar para si mesmo. Aí talvez seja a maior heresia de todas. Daqui a pouco a gente vai caminhar para uma parte já final do nosso programa aqui, mas antes eu vou deixar bastante a palavra para que vocês possam também ressaltar a importância dos cursos que vocês ministram para a própria comunidade cristã. Mas assim, agora eu queria fazer a seguinte colocação aqui. Existe uma certa dificuldade ou existe uma certa rejeição por alguns pastores, digamos, mais antigos sobre a questão da exposição, da pregação expositiva, talvez por falta de conhecimento técnico ou domínio de fato das Escrituras? Rejeição talvez mais dos mais novos. Mais novos, Eu não sei qual é a perspectiva. Assim, dos mais antigos. Não, isso aqui não é uma crítica. Eu tô falando aqui porque assim, a gente sempre sabe porque eu sou dos novos, né? A gente é novo, né? Sim, eu sou os garotos, né? Vocês são, eu sou mais garoto. Eu sou mais novo ainda. Mas eu ainda me converti. Sim. Com pregações temáticas? Não, aos 13, 14 anos de idade, assistindo pregações expositivas. Sim. Assim, quando eu falo expositiva, não estou querendo ser técnico. Era gente que abria o texto, explicava o texto, aplicava o texto. Sim. Essa ideia de pregação temática, ela vai crescer nos Estados Unidos muito mais nas últimas décadas. Pois né? é isso que eu estou falando. Com o advento da comunicação, por exemplo, as grandes mídias, por exemplo, aí você pega ali o pessoal ali da Inglaterra, dos Estados Unidos, que tinha aqueles avivamentos ali, era muito mais temático, e aí, né? vai ficar muito mais popular com Bill Hybels. Isso. Com a turma aí, com essa turma que deu uma visão pentecostal mais... e neo, né? Não, na verdade eles são batistas, mas assim, que tem uma visão mais de crescimento
conhecimento mais pragmático. Eu estava Sim, falando a palavra, pronto. mais pragmática da igreja. Eu preciso fazer aquilo que funciona, Certo. aquilo que dá certo, aquilo que dá resultado. E aí isso foi dando essa característica mais temática. para poder responder as questões desse mundo. Eles Perfeito. achavam que era mais fácil. Eu vou falar a partir da minha experiência, né? Do que eu já Perfeito. vi no Maranhão, no Pará, que são os dois estados que eu tive mais contatos há alguns anos atrás, né? Por exemplo, no próprio seminário você percebia uma tendência à pregação textual, à pregação temática. Os professores, né? Que pregavam nas devocionais, a gente percebia essa linha, né? E quando surgiu, de certa maneira, eu posso dizer assim, a pregação expositiva de forma mais efetiva, mais clara, mais conhecida, né? Óbvio que quem está pregando tematicamente, textualmente aqui, vai dizer, não, calma. Sim. Vamos ver. Até os livros que vão ajudar na produção da pregação expositiva foram traduzidos não tem muitos anos. Sim, recente, muita né? obra em inglês ainda. Então, obviamente que você está com 20, 30 anos de ministério. Já pregando daquele mesmo jeito há muito tempo. Até porque eu acho que uma das ênfases dos seminários, isso tem mudado nos últimos poucos anos, nos últimos 20 anos. Mas a ênfase, o seminário que eu ainda fiz lá, que até não é mais o seminário hoje, acho que já tem um currículo mais ajustado, a ênfase é sistemática, né? Sim. A ênfase é antropologia, armatologia, teotologia, blá, blá, blá. Então a gente pensa a partir de temas. Sim. A gente não pensa muito a partir do livro, mas dos temas, né? Isso vai formando uma mentalidade temática mesmo, né? Sim. Eu lembro que o meu professor, por exemplo, de pregação, ele era nesse viés não temático, mas textual. Pregação textual. A pregação expositiva, ele comentava e não falava, né? Ele não era o único. Sim. Agora, veja só, se ele é professor de seminário, seus alunos, obviamente, Sim, serão produzidos e vão caminhar um pouco nessa linha. E aí, o que acontece? Então, nesse sentido, eu imagino que sim, grande parte dos pastores antigos tem uma certa dificuldade, não com a proposta da pregação expositiva, mas sim com a técnica dela, né? A ideia de adentrar o texto, estruturar, enxergar a estrutura do texto e organizar. Eu acho que eles vão ter uma certa dificuldade. E, obviamente, como o Rafael falou, a nova geração já está numa outra vibe. Qual é a outra vibe? É aquilo que dá certo. Sim. Exato. É o sucesso, E é aquilo que se faz sentir bem. Que alimenta, assim, no caso que se sente bem, é mais fácil, né? No caso. Com certeza, né? Você chegar ali... recentemente veio no São Luís aqui, semana passada, em São Luís aqui, um pregador representando os evangélicos que, na minha concepção, de conteúdo bíblico, não tem. Não tem nada. Né? Então, a gente tem que pensar também e como ajudar essa galera. Porque, assim, acho que a nossa luta, né? Nosso desejo é de fazer com que a palavra de Deus seja de tal forma conhecida para que essas pessoas que são, muitas delas, cristãos autênticos, cristãos fervorosos, desejosos, que leem até a palavra de Deus, possam realmente compreender a palavra de Deus. Sim, claro. E aí a gente vai abrir o leque para muita gente, querer envolver muita gente, né? Eu costumo, estava até falando no carro com o Rafael, que eu gosto muito do curso de pregação, porque para mim é a coisa mais parecida do céu na sala, não tem. Muita gente diferente, né? Denominações diferentes, tradições diferentes, mas quando a gente abre a Bíblia e vamos estudar juntos o que o texto diz, todo mundo se curva. Sim. Todo mundo fica no mesmo nível. Todo mundo querendo ouvir a voz de Deus no texto, né? No texto, né? Você faz isso assim, pronto, se curva. Óbvio que tem uma galera que tem uma certa resistência com isso, mas com a graça de Deus, né? Deus vai trabalhando. Mas aí, falando um pouco de história, aí, nos últimos 20, 30 anos, especialmente, eu acho que a pregação temática virou normativo, né? Todo mundo pregava tematicamente. Sim. Os bons pregadores pregavam tematicamente. Só que houve, e eu acho que isso é até... Porque, para o nosso tempo, eu penso também que você pregar da maneira que o texto vem, especialmente porque a Bíblia, e aí tu tá com um livro aí que vai mostrar, a Bíblia, 70% dela é história, narrativa. Sim. E o homem pós-moderno, ele tem mais facilidade com coisas mais objetivas, no sentido, assim, mais concretas, quando eu falo, né? Sim. Não com as abstrações das gias, né? Quando eu falo de gias, a armatologia, soteriologia, que você abstrai. Quando você tem lá uma história,
O homem pós-moderno, ele entende melhor. O homem moderno, ele entendia abstrações, se dava melhor com abstrações. Então, quando você vai simplesmente com um caminho do texto, contar a história, Sim. qual é a verdade que tem ali na história, como é que aquilo se aplica, eu acho que até engaja bem, Sim, claro. se envolve bem na comunicação do nosso tempo. Mas o que acontece é que nesse momento histórico ali, recente, a teologia bíblica vai ganhando um espaço maior. Um novo espaço, porque responde melhor ao nosso mundo, lidar com a Bíblia como ela está, Sim. teologia bíblica. E também há um avivamento, então, de uma... Pronto. Junto da teologia bíblica, um avivamento da pregação expositiva. Pronto. Eu concordo e com aí, isso que vai pegar as diferentes tradições. Eu concordo. Vai passar pelos reformados, vai passar pela presbiteriana com Hernandes, defendendo e toda uma turma, Nicodemos, entre outros. Tem uma Mas gente vai boa ter aí. um avivamento na Assembleia de Deus. Sim, claro. Turma atrás de exposição bíblica. Entre os batistas, vai ter movimentos como Pregue a Palavra entre os batistas. Sim. A gente teve aqui a bênção, e eu e Jediel somos frutos do ministério do missionário Emílio Alcaraz. Tem um curso de pregação expositiva, assim como hoje eu ensino, o Jediel ensina, mas nós aprendemos. Esse curso está ativo ainda, que é o Proclamando a Escritura, né? Proclamação da Verdade. Proclamação da Verdade. E o Emílio é um missionário e ele foi até um dos pioneiros em falar em pregação expositiva. O meu pastor, o pastor Afonso, foi lá. Depois ele me obrigou a fazer. Não, é importante. Eu disse, tu vai aprender a pregar expositivamente. No começo eu ainda estava nessa coisa temática. Eu disse, fui para lá em obediência. Estudei 3 anos e meio lá com o professor Emílio. E depois tive outras experiências. E aprendi com o Jediel também. E a gente foi crescendo juntos. Depois comecei a compartilhar dentro da própria igreja. E depois outras pessoas de outras igrejas vêm. Então há esse avivamento que foi gerando uma nova geração. Sim, agora, inclusive dentro dos seminários, por exemplo, a ênfase do Jediel, a minha ênfase, isso acaba influenciando no seminário que a gente dirige. Então, a ênfase do seminário onde está dirigindo já passa a ser uma ênfase ligada à teologia bíblica, à exposição bíblica. Sim. Então, quem está sendo formado agora já está sendo formado dentro desse contexto. Desse contexto. Perfeito. Quando você vai até para os outros, na cristã evangélica, o Mário, a ênfase é muito da teologia bíblica. Há um movimento hoje, um avivamento da teologia bíblica e da exposição. Não, eu creio nisso também. Da graça de Deus, que tem, ao mesmo tempo que há esse boom midiático de uma pregação antropocêntrica. Que está dando grana. Sim, claro. Que é um contrassenso, porque há você vê... avivamento, por outro lado, no chão de fábrica, na igreja, na comunidade. Essa semana eu falei isso. Expondo as escrituras. Essa semana eu falei isso. Eu fiz uma pequena pregação lá na base, onde eu congrego lá na minha igreja, né? E eu falei isso, não adianta a gente ter igrejas muito cheias. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em pregar o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. E eu vou dizer um exemplo aqui. Logo quando eu comecei a estudar, quando o Espírito Santo tocou no meu coração e me resgatou, me tirou do lixo mesmo, e para glória de Deus eu tô nesse ministério aqui de pregar as Escrituras. Eu sou apaixonado pela Bíblia. A Bíblia Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador, e eu tenho a Bíblia como meu manual de sobrevivência. E eu sempre falo isso. Eu tive discussões com pessoas da Igreja Católica, por exemplo, que dizem que o evangélico é Bíblia, né? E eu digo que o evangelho é Cristo e a palavra é Cristo. Jesus é a palavra, entendeu? Encarnado. Logos encarnado. Então, assim, eu não vou discutir isso, na verdade, mas assim, eu lia muito sistemática. Eu passava assim, eu acordava quase todo dia, 4 da manhã, e lia Gruden, que é uma das piores leituras que tem, mais densas, né? Sim. Eu passava 3 dias lendo 4 páginas, para ler 4 páginas de Gruden, e não entendia, voltava. E é sistemática. Hoje, graças a Deus, não sou um intérprete bíblico. Mas sistemática tem seu valor. Não, mas é isso que eu estou falando. Então, por exemplo, eu pego um texto literário, eu pego uma perícope aqui, e eu consigo entender que existe teologia, que tem cristologia, que tem aqui a doutrina do pecado, que está aqui. Ou seja, isso talvez não importe para uma pregação. Talvez não importe. Mas eu sei que o texto fala sobre fé, sobre graça. Eu sei, porque a base que eu tive na sistemática. Porém, na pregação que a gente está falando aqui, quem vai alimentar é a palavra de Deus. Pra falar a verdade, a teologia sistemática, de certa maneira, ela também vai evitar que a gente cometa alguns erros. Sim. Às vezes o texto está tendenciando para um lado,
E é possível que eu tire algumas conclusões precipitadas mesmo estudando o texto no seu contexto. Sim. E aí eu sempre digo, tem uma fase que a gente encontra. Formule o princípio, né? Tá ali. Qual é a lição do texto? Ah, é esta. Beleza. Agora fazemos uso da sistemática para vermos se aquela verdade que nós encontramos... Se encaixa, né? Se ela contradiz alguma doutrina clara da Escritura. Talvez a Sim. gente falaria Que isso é fruto da sistemática. de uma Sistemática. hermenêutica. A gente Sim. tem vários níveis de interpretação. Sim. E aí vai chegar numa hermenêutica teológica. Sim. Então eu fiz a Gramatical. gramatical, a histórica, contextual. Geográfica. Aí tem uma hora que tu tem que fazer a teológica. Sim. E aí vai precisar de um arcabouço sistemático Sim, para claro. entender a doutrina. Sim, claro. E assim, só para ilustrar mesmo, eu trouxe alguns livros aqui, tem vários livros que a gente pode, na verdade, eu trouxe para você que está em casa, de repente tá querendo estudar mais um pouco a palavra de Deus e fazer uma exegese, uma hermenêutica apurada. Tem uns livros, tem vários livros, mas eu trouxe 3 só apenas aqui. Entende o que lês é um clássico, né, do Gordon Fee, que na verdade é um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. Só um detalhe, esse aí eu acho que é um dos livros que o professor Lúcio... ele dá aula de hermenêutica aí, ele sempre passa a leitura desse livro e é maravilhoso, mas tu vai ver como Deus faz. Gordon Fee é um dos principais teólogos da nossa época, pentecostal. Pentecostal, né? Não, eu não tenho muito isso não, sabia? Eu tenho um livro, eu comprei um livro outro dia sobre pneumatologia, que é de um autor brasileiro. Eu não vou lembrar o nome dele, mas assim, ele é pentecostal, mas é uma leitura muito boa. Se a teologia for bem feita, né? Assim como o livro do A Papa exegese Francisco, bem o Papa que faleceu há pouco tempo, o que ele fala sobre cristologia, ele tem uma trilogia sobre Cristo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Do Ratzinger, né? Isso, exatamente. É maravilhoso. maravilhoso. Na verdade, era usado, quando eu fiz mestrado, chegar a ser usado. É um dos melhores livros de cristologia que eu vi. São 3 volumes. É o Cristo do nascimento até 12 anos, de 12 anos até o ministério, de 30 até a sua crucificação e ressurreição. Muito bom livro. É cristologia pura. É uma obra muito boa. Tem esse livro aqui, A Arte da Narrativa Bíblica, do Robert Alter. Esse livro é muito bom. Eu sou um leitor do Robert Alter. Apesar de que isso aí é espinha na ciência. Não é fácil. Não é fácil. Mas assim, é desafiador para quem quer entender. Vai trabalhar gênero literário. E tem esse aqui, eu quero dizer que eu não li ainda, né? Eu li partes, né? Mas é um convite à interpretação bíblica, a tríade de hermenêutica, história, literatura e teologia. Esse livro é muito bom. Por exemplo, aí da tríade hermenêutica, ele vai dizer, uma das hermenêuticas é teológica. É isso, perfeito. Então, assim, eu acho que tem várias obras para você entender, mas a maior obra, gente, é a Bíblia. A Bíblia é um manual e a Bíblia, por si só, ela se explica. Tem alguns textos um pouco difíceis de se maturar, de se compreender, mas assim, joelho no chão, pedir a orientação do Espírito Santo, né? Já me corrigiu aqui, eu já estou corrigido. E assim, para a gente entrar numa parte final aqui do nosso podcast, eu queria que o Roberto soltasse aí a parte que a gente tem aqui, uma parte, pastor, que é, e se fosse ele? É o que Jesus falaria, né? É bem óbvio, né, que está nas escrituras o que ele falaria, mas eu queria que o Roberto soltasse a nossa vinheta aí para eu entrar nessa conversa aqui agora, né? E o tema de hoje, no E Se Fosse Ele, é assim, como pastor, existem várias pressões culturais, né? Você chega numa igreja, você chega numa congregação para falar sobre um tema específico. Por exemplo, a gente falando aqui outro dia sobre adultização, falamos sobre essa aceleração, das crianças a serem adultos, né? Precocemente. Essa semana eu vi alguns pastores discutindo sobre temas relevantes ao uso da internet e etc e tal. Então há uma pressão cultural, né, de se falar temas do cotidiano. Como é que o pastor deve resistir a essas pressões centrado numa pregação expositiva, mesmo ela sendo voltada para um contexto? Veja bem, não é levantar uma bandeira humanística, que isso é perigo, isso é um perigoso. Você acaba criando atalhos ou caminhos de heresias, né? Mas assim, como é que a gente deve se proteger para essa questão da pressão cultural dentro de uma pregação expositiva? De certa maneira, a gente precisa estar bem ciente do que o texto fala. E, de certa maneira, a gente tem que também ter um compromisso, né, com o que o texto diz.
E aquilo que Paulo diz, eu não temo a homens, eu temo ao Senhor. Né? Se eu procurasse agradar a homens, então seria melhor nem estar subindo no púlpito para pregar, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa também conhecer o que esse povo diz. Porque a gente trabalha com pregação expositiva e uma das facetas na pregação expositiva é você fazer a exegese, não do texto, mas da sua cultura. Sim, a leitura de onde você está, né? E para fazer isso, você precisa, assim como ler a escritura para interpretá-la, você tem que ter contato com ela, estudar ela, para que você também faça uma boa leitura desse nosso contexto cultural. A gente precisa também estar envolvido e saber o que as pessoas estão falando sobre o assunto. Sim, né? sim. A ponto de nós identificarmos, esse ponto aqui é um ponto divergente da escritura. Esse outro ponto, não é divergente. A gente tem até como trabalhar com missionários muitas vezes. O missionário faz isso. Sim. Ele vai para o campo, ele vai para a cultura para entender, né? Isso aqui dá, isso aqui está aprovado pela escritura, isso aqui não está. Então, de certa maneira, a gente precisa compreender que nesse processo de pregação com fidelidade, envolve também, nós devemos nos envolver com essas temáticas. A gente não pode simplesmente chegar lá e dizer a Bíblia diz. A gente tem que entender qual é a interrogativa da nossa cultura. Mas eu vou piorar um pouquinho, posso piorar um pode. pouquinho? E Jesus, o que falaria disso? Acho que faria a mesma coisa. Mesma coisa. Porque o que ele faz? Ele se insere no nosso meio. Sim. Ele fala como nós. Ele vive como nós, experimenta as nossas dores. Se desfaz de todo o poder, né? De ser Deus, né? Para que ele possa falar na nossa língua as verdades, ou até mesmo a verdade que fala sobre si mesmo, né? Para que o homem pudesse encontrar ou ter um relacionamento restaurado com Deus. Então, é esse processo. É você se envolver com as lutas, com as dificuldades, com os temores e até mesmo, né, você se envolver com as dúvidas das pessoas. Você ver aquilo que às vezes elas estão sendo enganadas, mas elas têm o desejo de ouvir o que é correto. E para você ensiná-las, ter um campo, né, um caminho para isso, sim, você precisa parar para ouvir. Não basta simplesmente você abrir a Bíblia e pregar. Você tem que abrir a Bíblia e pregar, entendendo o contexto para que você possa pregar de forma mais eficaz, de forma mais contextual, de forma mais clara, né? De forma até mais assertiva. E Rafael, mas assim, agora fala assim, se assim, a pressão cultural existe muito mais em cima do pastor, não é? É uma tendência, é um modismo. A questão da pressão cultural, eu acho que e aí é que tá. Eu não posso ceder a uma pressão cultural contrária às escrituras, mas o púlpito é o lugar de tratar sobre elas. Pronto. Essa frase foi dada a John Wesley, Karl Barth. Eu nunca encontrei ela, mas dizem que um pregador ele precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra mão. Sim. Um bom pregador, ele precisa, depois que ele levanta a ideia central, organiza a estrutura, levanta os princípios teológicos, as verdades teológicas do texto, eu vou partir para aplicar. Quando eu parto para aplicar, eu não posso... E aí é um erro que eu vejo, inclusive, em muitos pregadores estudiosos que se esforçam em expor as escrituras, eles começam a responder problemas do século XVI, do século XVII, na época da Reforma. Do século XVIII, lidando com as crises de Calvino, de Lutero. O problema deles era outro mundo. Apesar... O nosso mundo... Mas apesar, por exemplo, que eu acho que, por exemplo, missões. Só um parênteses aqui, por exemplo, os valdenses, na época dos valdenses, eles tiveram que pregar para a própria igreja. Eu acho que assim, uma das missões, é você olhar para dentro das nossas igrejas. Mas a igreja está lidando com a cultura. Perfeito. Mas assim, só para não te cortar, porque eu acho que assim, existem dilemas daquelas épocas que estão muito pertinentes até agora. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas o que acontece? Às vezes a gente só repete. E o pastor, e isso é muito bonito na nossa função como pregador, a gente é um teólogo público. É alguém que está fazendo teologia enquanto o mundo caminha. Sim, claro. Então eu tenho que, uma vez que eu chego nos princípios,
Eu não tenho que olhar para os livros antigos e ver como eles aplicaram só. Eu preciso agora olhar para o meu mundo. Sim. Quais são as crises? Quais são as perguntas? Quais são os medos? Quais são os seus anseios? Como é a sua realidade social? E eu preciso encontrar como esse texto, como esses princípios teológicos respondem às crises do meu tempo. E não somente do meu tempo, do meu público, que às vezes não é o mesmo do seu. Sim, sim. E esse é o desafio de saber... Eu vou dar um exemplo. Eu estou pregando uma série de pregações em Gênesis. Domingo que vem eu preguei Gênesis 16 domingo passado, vou pregar Gênesis 17 domingo que vem. E eu estou trabalhando aqui a exegese do meu texto ainda, na elaboração do sermão. Os textos de Gênesis, ali do Toledote, que fala sobre a vida de Abraão. Não são textos difíceis, né? Todo o Pentateuco é difícil. Então, é desafiador. Desafiador. Mas, ao mesmo tempo que eu estou matando minha cabeça, eu estou na semana do julgamento de Bolsonaro. Eu estou na semana que mataram o missionário Kirk, né? O ativista lá, conservador americano. E é uma das perguntas que eu já estou me fazendo. Como que o meu texto lida com essas questões? Sim. As questões do meu mundo. Parte de uma expositiva, uma pregação expositiva. Como é que o meu texto, como é que os princípios lidam com esse sectarismo, essas divisões, esse desamor, Perfeito. onde a gente mata um ao outro porque a gente discorda. Sim, simplesmente. Se você olhar, a grosso modo, você faz uma leitura razoável da nossa cultura, né? Há 50 anos atrás, as pessoas tinham a preocupação se elas iam para o inferno. Esse era o temor, né? Até mesmo quando criança, eu ouvia muita pregação ainda envolvida em volta de Jesus. Sim. Você tem que se arrepender se você vai para o inferno. A maioria das pregações tinha esse tom, né? E isso é importante. E com o passar do tempo, você viu que a preocupação do homem não era ir para o inferno, agora ia ficar pobre. Ele nem acredita muito em surgiu, inferno, né? E surgiu aí a teologia da prosperidade, né? Ele até desacreditando no inferno, agora a ideia é se eu posso ser próspero ou não. Passou um pouquinho, a gente está nessa transição onde o cara está preocupado se ele vai ter sucesso. Uhum. Então, aí é que tá, a gente tem que responder as questões desse o princípio continua o mesmo, a verdade continua a mesma, mas as minhas aplicações, ela tem que responder às necessidades da minha época. Sim. Então é nesse sentido. E era isso que Jesus fazia. Exato. Né? Ele pegava, compreendia como o povo pensava e transmitia de uma forma até didática. Isso que eu ia falar, quando a pergunta que eu me lembrei, que a gente estava falando sobre o que Jesus, né? O que Jesus faria. Eu me lembrei, se você vê os temas de Jesus, quando ele está trabalhando, quando ele vai ensinar sobre oração, ele vai falar que eu não devo orar na praça como faz aquele pessoal. Sim, sim. Ele tá lidando com a pressão do seu tempo. Sim. Ele vai dizer, quando eu for dar oferta, eu não vou dar oferta como faz aquele outro pessoal. Quando ele vai responder sobre... pagamento de impostos. De impostos. Ele está lidando com as questões da hora. Ele fala assim, de que moeda é essa aqui? Ele não está no campo. Meu reino é outro. Pois a gente... E aí eu vou entrar para uma questão... É que a gente é que entende... Como somos ocidentais, a gente gosta muito de abstrações e de ficar conceituando situações. Jesus, como um bom oriental, como um bom judeu daquele mundo, ele é muito prático no sentido de como pensa as ideias. Ele está lidando. Alguém pergunta sobre isso, ele responde. Muitas das grandes teologias de Jesus foram respostas a perguntas que os fariseus fizeram, os escribas fizeram, os discípulos fizeram. Ele está respondendo. E aí esse é um problema dos pregadores. É que muitos pregadores passam a vida toda respondendo as perguntas que ninguém está fazendo. Sim, são dele que inventa as perguntas, né? Ou então porque está no livro, de outro momento, de outro lugar, lá da Alemanha do século XVI. A gente tem que pensar, e aí eu só queria dizer uma coisa, que um bom pregador ele tem que amar as escrituras. Ele tem, como vai dizer Paulo a Tito, tem que ser apegado às escrituras. Mas, vou usar como ilustração. Eu gosto de ler um autor que chama Bill Hahn, que é um sociólogo atual. Ele escreveu Sociedade do Cansaço, Enxame, onde ele trabalha a realidade do mundo social. Eu gosto, como leitura, de ler muito do Bauman,
Bauman. Sociedade líquida, amor líquido. Por quê? Troca, né? Você vai as relações, As aí, relações, ele exato. troca. Porque, o que ele me ajuda? Ele me ajuda. Quer dizer que eu vou ler porque ele vai fazer minha cabeça? Não é isso. Até porque esses caras nem estão o objetivo deles. Mas eles são sociólogos e, para mim, eles me ajudam a entender a mente do meu mundo. Mas você aprende isso também lendo a revista, Sim. lendo o jornal, assistindo Netflix. Você vai entendendo a mente do seu mundo. E aí a gente precisa se debruçar nas questões do nosso tempo, não fugir delas. Sim, claro. Para poder responder biblicamente a essas questões. Nós vamos falar aqui um dia, pastor, sobre aconselhamento bíblico. Acho que é uma boa temática. Mas eu vou ler a Bíblia, né? Como amante da Bíblia, eu vou ler aqui em Romanos que Jesus nos... que Deus nos deixou, né? Em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que a gente não se amolde ao mundo, ou seja... E aí, baseado nesse texto, pensando em pregação, Sim. é dizer talvez... É porque toda vez que a gente usa essa expressão, parece assim que a gente está implicando com alguém, e não é o caso de implicância. Mas assim, é quando a gente se amolda o mundo, é quando a gente tira a Bíblia do sermão e coloca a psicologia, Sim. o empreendedorismo, a programação neurolinguística. O coach, né? O coaching e tal. Sim. E aí a gente... Tá se moldando. Aí a gente está se moldando o mundo. Sim. Tem muita pregação... Tá fazendo o contrário do que a palavra diz aqui. Tem muita pregação que é feito nas igrejas, que se tirasse o texto que ele usou, ele podia dar no Sebrae, ele podia dar na associação comercial. Associação de mães. Desse jeito. Aí ficava bom. E ficava bom. Mas na igreja não assim, funciona. E eu ainda digo mais. Não é um discurso que eu vou dizer assim. O discurso que ele fez não tem valor. Sim. Ah, pode ter, mas só não é palavra de Deus. Sim. Essa que é a grande diferença. E quando é eu entendo que é as escrituras. Ele deu Não, eu vou dar um exemplo. Eu nem vou usar a ideia de coaching, que é o que está mais, a teologia do coaching que está bem em evidência. Mas vou dar um exemplo, sei lá, aquele pregador de família. Aí ele dá 7 dicas para ter uma família feliz. Ele lê um versículo só para dizer que é pregação e o resto ele sai dando os bons conselhos. É útil. Eu acho que, às vezes, até como um ambiente pastoral, ele poderia até ter aquele momento. Mas só não vamos dizer que é palavra de Deus. Sim, que é pregação. O que é pregação. Não é pregação. Sim. Tem sutilidade em um certo momento. Mas pregação é outra coisa. Palavra de Deus. Palavra de Deus. E puro e simples, né? O pastor que começa a florear muito, ele já foge, ele tá uma fugida. Bom, gente, eu na verdade, vou caminhar para a parte final. Eu vou, na verdade... fazer aqui uns agradecimentos especiais. Eu vou mandar um abraço aqui para minha turma lá do Insta, né? Meus amigos que, se Deus quiser, hoje à noite nós vamos estar reunidos lá em nome de Jesus Cristo, estudando mais sobre pregação expositiva. Pastor Gediel está aí afinadão hoje, né, pastor? O senhor está lá, se Deus quiser. Queria mandar um abraço para eles aqui. Eu queria mandar um abraço especial para minha filha, Maria Fernanda. Hoje ela esteve comigo, me pediu um livro emprestado. Eu disse para ela, filha, vai e volta. Ela Confissões de Augustinho. Eu digo, olha, esse livro é difícil. Esse livro aí não, pastor. Eu disse, leva e traz, porque ela disse que levou. Então, um beijo, minha filha, eu te amo demais. E se Deus quiser... a gente vai estar juntos aí mais uma vez para orar e brevemente eu estarei de volta com meu filho Pedro, está voltando para cá também, se Deus quiser, curado em nome de Jesus Cristo. Mas eu quero passar primeiro a palavra para as considerações finais para o pastor Gediel Martins, para que ele possa fazer as suas as suas palavras finais, falando sobre o texto ou qualquer texto que queira fazer. Eu queria lhe agradecer a sua vinda aqui, pastor. É a primeira vez, o senhor sabe que quem vem uma vez aqui tá escrito que vai vir sempre, né? Se Deus quiser. Então, sempre que o senhor tiver vontade de tomar um cafezinho aqui, bater um papo com a gente, o senhor sempre será bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui. Márcio, eu que agradeço a oportunidade. Pra falar a verdade, a primeira pessoa que eu gostaria de agradecer é Cabalau, né? Sim. Porque, de certa maneira, os nossos caminhos se cruzam por causa do seu pastor, né? Sim. A gente acabou se conhecendo aí, interagindo. Mandar um abraço para ele também, né? Sim. E fico feliz de poder estar ajudando você nessa caminhada, né, de pregação. Eu não estou ajudando sozinho, né? Estamos juntos. Rafael aí tá
já está engatilhado, está chegando outubro já, vai estar conosco, né? Eu louvo a Deus pela vida dele também. Agradeço a Deus pela vida dele, porque a gente está nessa labuta há muito tempo, está mais de 10 anos junto, né? Começou o seminário, eu fui lá ajudar ele, eu disse, olha, agora eu vou ser o diretor, e agora? Eu vou lá te ajudar também. Fale sobre o Insta, né? Insta, por favor, deixa o contato para quem quiser, quem tiver a fim de fazer a inscrição lá, nós vamos falar sobre o Instituto. O Insta é um instituto de teologia reformada, que já existe há mais de 20 anos aqui no Maranhão. Vários pastores já foram formados, pastores presbiterianos, né, foram formados nele. Sim. Hoje, eu estou na direção, sou diretor administrativo do Insta, e a gente tem essa proposta de tentar ajudar a formação teológica do pessoal que está na nossa cidade. Perfeito. Né? Em especial, obviamente, da Igreja Presbiteriana, que a gente está ali, com curso de teologia específico para a Igreja Presbiteriana, mas também com cursos que possam abençoar as diversas denominações que nós estamos aqui na cidade para servir. Sim. O Insta está localizado bem pertinho da rotatória. Rotatória não, antigamente era rotatória, né? Do elevado. Do elevado ali da Cruzeiro do Anil. Sim, né? Perto do shopping ali do Rio Anil Shopping. Do Anil, né? Funciona hoje no anexo lá do Mackenzie, né? No polo EAD do Mackenzie. Estamos lá e, se Deus quiser, vamos permanecer lá durante muito tempo. Tem um telefone para contato lá? Tem um telefone para contato, eu não conheço, não sei aqui de cabeça, mas na verdade a gente vai botar aqui na tela, a gente vai botar na tela. Ótimo. O Roberto vai botar depois. É só entrar em contato, a gente tem aula todos os dias da semana. Sim. Né? Cada dia uma disciplina diferente. Já tem uma turma aí enganjada, a gente está preparando uma outra turma já para começar no próximo ano, começar a divulgação. E aí a gente quer convidar, né, os nossos irmãos que queiram crescer no conhecimento da palavra de Deus, uma boa teologia, uma boa formação pastoral também. Sim, claro. Nós estamos lá labutando. E também falar do curso de pregação, né? Sim. O curso de pregação que começou recente, o nosso desejo é que outras turmas surjam, outros gêneros literários a gente possa estudar com os irmãos. Estamos lá toda quinta-feira, por enquanto, né? A gente começou com cartas, né? Depois vai para evangelho, narrativa, e vamos caminhando juntos. Um dia eu vou aprender ainda o Apocalipse. Com certeza será com o Rafael. Certeza será com o Rafael. Sim, mas então, deixa a sua mensagem final aí para os nossos irmãos que estão em casa. Eu queria mandar um abraço para a minha igreja, né? A Igreja Presbiteriana do Olho d'Água, né? Mandar um abraço também para a turma lá de pregação. Sua esposa, mandar um abraço pro pessoal também do curso de teologia. E, obviamente, né? Toda vez que eu venho na rádio, na televisão, coisa parecida, minha filha fala, pai, manda um abraço para mim, né? Mandar um abraço para minha esposa, para minha filha, né? Que elas vão acompanhar depois aí a gravação. Fico muito feliz em tê-las, né? Na minha vida. Elas são um instrumento de Deus, de bênção na minha vida. Eu fico muito feliz e sou grato a Deus por isso. Amém. Então, um forte abraço a elas. Um beijo, meu amor. Deus abençoe. Rapaz, agora que... Rapaz, toda vez que eu me despeço, eu fico com o meu coração apertado, assim, do pastor Rafael. A gente, outro dia, foi almoçar junto, né? E eu falei demais. Ele não falou nada. Ele acabou de comer e ainda estava na metade do prato, porque eu estava falando muito. Mas porque projetos, né, pastor? A gente tem muitos projetos aí. E, se Deus quiser, Deus vai nos encaminhar de acordo com o propósito dele. Amém. Pastor Rafael, muito obrigado mais uma vez por o senhor ter vindo aqui. Eu sei que as agendas de vocês são muito concorridas. É um privilégio estar com vocês hoje aqui. E pode deixar a sua mensagem final, né? Pode ficar bem à vontade. E depois eu quero que o senhor faça uma oração para a gente, para encerrar. Queria terminar dizendo para quem nos ouve, quem chegou até aqui é porque ama pregação. É verdade. Então, para dizer que essa é a ordem bíblica para nós, pregue a palavra. Né? Não pregue sobre a palavra. Pregue a palavra. Seja um arauto da palavra de Deus. Tenha essa postura como um expositor das Escrituras. O desejo de ser fiel à palavra, de ler, explicar, desempacotar a mensagem que lá está, deixar que a voz de Deus seja ouvida pela sua comunidade e obedecida. Pregue a palavra. Quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, Marcos 14:15, ele começou o ministério como rei, pregando a palavra do Evangelho, dizendo, arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus está próximo de vós. Ele termina o ministério dizendo, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregue a palavra.
Paulo já dizia, ai de mim se não pregar ai de mim se não pregar o evangelho. Pregue a palavra. Nós somos o povo da palavra, que segue o Deus que se revelou pela palavra e que nos chamou a espalhar essa palavra. Amém. Pregue a palavra, né? Amém. Amém. Eu queria também agradecer, Márcio, eu louvo a Deus pela tua vida. Eu vim dizendo isso no carro, inclusive. E aí, assim, não por você, porque por mérito a gente não é nada, né? Não tem mérito nenhum. Mas eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo. Amém. Quando Ele te levantou com a instrumentalidade pela história, pela instrumentalidade que tem para dar voz. As vozes da verdade, né? A verdade é Cristo, né? A voz, a palavra de Deus, aos pregadores da palavra de Deus, a teologia boa. Porque teologia todo mundo está fazendo, né? Sim. Tem boa e tem ruim, né? Sim, claro. Mas uma boa teologia, eu louvo a Deus. Quero também, já que para não ficar ruim para mim, eu quero fale sobre minha esposa, a mulher mais linda do meu mundo. Minha filha Lara, meu filho Rafinha, que eu amo tanto, essa família é a base, né, de tudo, a alegria. E eu quero falar também, a gente é parceiro, o curso, o nome é até Gediel que deu, né? Pregação, alcance de todos. A gente já milita juntos aí, ensinando a pregação expositiva. Então, a gente agora, ele como diretor do Insta, eu como diretor da Maranata, né? Ele já me ajudou dando aula na Maranata. Agora a gente montou o Insta, lá no Insta, a turma, né? Até para esse apoio mesmo ali no Insta. Estou vibrando aí com o Insta, quero que avance. Mas queria também deixar, a gente tem o Seminário Teológico Maranata, né? Que a gente já está... Nós estamos desde 2015, então são 10 anos, né, de formação. Na verdade, o seminário é um pouco mais antigo, mas ele era um centro de treinamento ministerial. Tinha outra grade, né? Sim. Com essa grade mais teológica, ela é recente. E eu queria deixar contato, 98403-2627 também, para contato. Perfeito. Então, você pode estar na Maranata, você pode estar no Insta, para nós. Vocês amando a palavra de Deus, isso que importa. em bons lugares, em bons centros de treinamento, você vai ser muito abençoado. Tu tens um compromisso comigo, né? Também, né? Além do professor, pastor Gediel, você tem um compromisso de me ensinar também. Você sabe disso. Eu sei disso. Não fuja, nós estamos juntos. E, na verdade... Tá chegando. Vai chegar meu modo, eu posso estar chegando, mas queria dizer assim, que é uma vocação, né? Ensinar é uma vocação. Sim. E como vocação, é engraçado, porque às vezes a gente ensina para uma turma que tem 20, às vezes uma que tem 5. Né? Mas a gente sabe que a gente está formando pessoas que vão falar e que vão influenciar muitas pessoas. Né? Então, a gente entende o valor do ministério que Deus nos deu. E para mim, nem que você fosse meu único aluno, eu estaria com você. Sejamos vitrais, né, da palavra de Deus. Você pode orar para a gente, pastor, por favor? Vamos orar juntos. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão abençoado aqui, refletindo sobre essa nobre tarefa, missão que o Senhor nos deu de pregar a tua palavra. Nós queremos pregar a tua palavra porque nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos alcançou com a sua graça, o Senhor nos redimiu, nos restaurou, o Senhor nos fez nascer de novo. Amém, no Senhor encontramos o amor, a graça, a misericórdia, a restauração. Senhor, no Senhor encontramos vida abundante, vida eterna. E o nosso coração transborda do desejo de contar para o mundo inteiro do teu amor, Amém, da tua palavra, de obedecer em gratidão à missão que o Senhor nos deu, que somos tão privilegiados como crentes, como cristãos. Privilégio de nos juntarmos ao Senhor nessa missão de restauração de corações, de vidas, de todo o cosmos, por meio da proclamação da tua palavra, Senhor. E nós oramos, Senhor, nos ajuda. Ajuda a mim, o Jadiel, o Márcio, ajuda a esse irmão que está nos ouvindo aqui, orando comigo, nos ajuda a sermos fiéis pregadores da tua palavra. Amém, Pai. Que nos ajuda dando capacidade hermenêutica, a habilidade exegética, nos dá criatividade homilética, nos faz ser
instrumentos na tua mão que se permitam ser espelhos para a tua boa luz, brilhar na tua igreja, Amém, no Senhor. teu povo, Senhor. Amém, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Graças a Deus. Meus irmãos, hoje, só para concluir aqui, a gente fez aqui o Voz da Verdade em cima de um tema pertinente às exposições da palavra de Deus, né? A gente traçou aqui as questões sobre a pregação expositiva. Em tempo de tantas vozes, o pastor fiel é aquele que ecoa a voz de Deus, por meio simplesmente das Escrituras. O púlpito não é lugar de performance, mas a revelação da verdade. A pregação expositiva é o meio pelo qual a igreja é nutrida e o pastor se mantém ancorado em sua missão. Se você, pastor ou pregador, que escutou esse episódio, sirva como um chamado, na verdade, para a renovação do seu compromisso com a palavra. Se você é um membro da igreja, ore pelo seu pastor. Ore e valorize o estudo para que ele chegue a uma exposição fiel. A exposição das Escrituras é uma coisa tão certa e tão verdadeira que a própria Escritura ela vem dizendo a importância dela para a nutrição da sua igreja. A fidelidade da palavra não é opcional. É o alicerce para todo ministério que deseja glorificar a Cristo. Jesus nos ama, Jesus te ama e nós também amamos vocês. Até o próximo programa, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço.